Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante uruguaio que, segundo informações que acabaram de sair, tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Fluminense. Estamos falando de Emiliano Gomes. 22 anos de idade, estava jogando pelo Boston River e chega para ser mais um atleta do campeão da América. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapas de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira, uma comparação dentro da Liga Uruguai e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza! Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Emiliano Gomes na temporada de 2024. Lembrando mais uma vez que ele tem 22 anos de idade, 1,77 m. Estava jogando pelo Boston River, equipe da primeira divisão do futebol uruguaio. Vamos lá. 20 jogos, 18 deles como titular, marcou 10 gols e deu 2 assistências. Emiliano Gomes, para quem não sabe, é o vice-artilheiro da atual edição do Campeonato Uruguaio. Ficava atrás do Otávio Ribeiro, do Defensor, que é muito bom jogador, mas já se transferiu para o Barcelona de Guayaquil. Então, provavelmente viraria o artilheiro ao longo da competição. Contribuiu também com 15 passes para finalização, 49 arremates, com 49% de acerto no gol adversário, ganhou 46% das disputas de bola por cima, desperdiçou a posse de bola em média 11 vezes a cada 90 minutos, acertou 73% dos passes que tentou, tomou um cartão amarelo e não foi expulso nenhuma vez Emiliano Gomes nessa temporada. Campeões da América, contem pra mim nos comentários do vídeo o que você achou desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Flusão você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o jogador, pessoal, vamos seguir falando sobre Emiliano Gomes. Eu acho que a temporada de 2024, vocês viram os números agora, não tem muita dúvida, assim, vem sendo a melhor temporada da carreira do jogador. Daqui a pouco a gente vai ver o seu histórico na carreira. Vai perceber que ele tem uma progressão de minutos no futebol uruguaio. Então, nessa temporada de 24, ele se consolida não só como uma peça importantíssima do Boston River, mas como um dos melhores jogadores da Liga Uruguaia nessa temporada. No mês passado, ele concorreu inclusive com o Facundo Bernal pelo prêmio de jogador jovem do mês. Ele ganhou do Bernal. O Bernal foi o segundo, ele foi o primeiro. E outro ponto interessante, ele foi convocado pelo Bielsa para a seleção do Uruguai. Ressalva, é uma seleção que só contava com jogadores atuando no futebol local, mas foi convocado e reafirmando o que eu falei, é um jogador já de destaque não só do Boston River, ali era com certeza um grande protagonista, mas também um jogador bem importante dentro do contexto local da Liga Uruguaia, tá bom? O jogador é muito jovem, pessoal. Será que a parte clínica, a parte médica, pode ser um ponto de preocupação? Vem para a tela para a gente poder conversar. Pequeno histórico de lesões, pessoal, do Emiliano Gomes ao longo da sua carreira. E assim, não teve nenhum tipo de lesão muito grave, algo que possa deixar um tipo de sequela, mas assim, é um jogador de 22 anos e nos últimos 2 anos teve pelo menos em um momento uma lesão um pouco chata, né? Em 2022 foi uma coisa mais de pancada na perna, 43 dias afastado, e no ano passado um problema na coxa relativamente grave, né? 50 dias fora. Então esse ano de 24 tá jogando tudo, não teve nenhum tipo de problema, é um cara jovem, a gente acredita que ele já esteja recuperado, mas vale pontuar que teve um pequenozinho histórico de lesões, tá bom? E quando falamos, pessoal, de posicionamento, de função dentro de campo aqui, talvez seja o principal objeto de análise em relação a Emiliano Gomes, é a minha opinião lá no final do vídeo. Então vem para a tela para a gente poder conversar. Mapas de movimentação, mapas de calor de Emiliano Gomes. Peguei a temporada de 2024 e também a temporada de 2023. Os dois mapas, pessoal, são muito parecidos, tá bom? Mas eles carecem de uma interpretação um pouco mais precisa, tá bom? Eu vi muita gente aí na internet que pega o mapa de calor somente, né, pessoal, analisando
dizendo que o jogador é um ponta esquerda. Não é, tá, pessoal? Tem uma movimentação maior vindo da esquerda para dentro, mas ele é um segundo atacante clássico, tá bom? Jogava agora no Boston River ao lado de um 9 de referência, o Leandro, agora me fugiu o sobrenome do jogador, mas é um atleta grandalhão, de 1,90 m, no comando do ataque, um cara mais fixo, e ele é um cara de mais mobilidade. No ataque, acabava flutuando mais da esquerda para dentro, para poder usar mais a finalização, que é um ponto fortíssimo do seu futebol, ele é destro, né, então acaba ficando com o pé trocado, para ficar mais favorável uma finalização, mas ele não é nem um centroavante e nem um ponta. Tá bom, pessoal? Ah, Felipe, ele pode ser adaptado, acabar jogando pelo lado do campo eventualmente? Até pode, mas eu sinceramente acho que aí você vai podar um pouco o potencial do jogador. O Emiliano Gomes não tem o perfil de ficar fazendo aquele vai e vem defensivo, que o extremo normalmente tem que fazer, por mais que ele seja um jogador que tem um bom drible, tem uma boa técnica. Não é aquele jogador de ficar explodindo em espaço longo, né, dar aquele tapa na frente da zaga. Ele não é um jogador lento, mas não é um extremo velocista. Então eu, Felipe, gosto muito do jogador jogando próximo ao gol, tendo um 9 de referência para ele poder circular, usar bastante os seus dribles curtos, usar bastante a sua finalização, porque para um jogador que não é um centroavante de referência, ele tem sim um chute bem acima da média. Então, o Emiliano Gomes é um cara que vem muito bem, vem numa crescente de gols, mas essa questão do posicionamento vai ser muito importante. Tenho medo dele ficar sendo utilizado como 9 de referência no Fluminense. Claro que seria um 9 de mobilidade, mas ficar jogando de costas pro gol, sem ter um companheiro para dialogar. E também tenho medo dele ser utilizado como um ponta pelo lado do campo. Claro, é um cara muito novo, ele pode se adaptar, pode acabar melhorando até o seu futebol jogando assim, mas hoje suas características não são essas, tá bom? E dentro da Liga Uruguaia, pessoal, já percebemos que ele vem tendo destaque, foi inclusive convocado. Se compararmos Emiliano Gomes com os atacantes do Uruguai, como é que ele fica na fita? Vem pra tela, para vocês verem comigo, uma comparação, uma análise de Emiliano Gomes contra os atacantes da Liga Uruguaia. Aqui eu misturei os centroavantes e também os jogadores de lado de campo. Tá, pessoal? Vou poder englobar todas as posições, eventualmente, que o Emiliano Gomes possa ser utilizado. Vamos lá, gols marcados. Pessoal, ele foi o vice-artilheiro do campeonato. Está sendo, né, o vice-artilheiro do campeonato. Mas na média de gols a cada 90 minutos, 0,5, que é um gol a cada 2 partidas, muito bom também. Ficou na 8ª colocação, ou seja, foi o 8º atacante que menos precisou de minutos. Às vezes um cara tem menos gols que ele, mas acaba entrando no banco de reserva, vai substituir mais vezes, fica com uma média melhor, que foi o caso, por exemplo, de Federico Santander, que estava negociando com o Santos. Lá do Nacional, 0,83 a cada 90 minutos. Acerto de dribles, como eu falei, é um cara que tem sim um bom refino para acertar essa jogada individual. 3,37 em média a cada 90 minutos. O nono atacante da Liga Uruguai, o Nicolás Rossi, do Danúbio, líder. 4,47. Ganho de disputa de bola aérea. Como eu falei, o percentual dele até foi bem positivo, 46%, mas não é um cara que ganha muitas bolas aéreas por jogo, porque não exploram ele nesse sentido, porque não tem esse cacuete, 1,06 em média, o 58º, perdão, nesse fundamento. E passo para finalização, aqui outro ponto importante, também baixo, né, pessoal? 0,75, apenas no 51º. O líder, inclusive, é o Léo Fernandes, do Penharol, acho que a torcida do Fluminense conhece. Muito bem, né, pessoal? Mas aqui é um ponto importante, que ele também não é aquele ponta que fica chegando no fundo do campo, criando oportunidades para os companheiros. É um cara de definição, de finalização de jogadas, mais uma vez, pegando aquela característica que eu falei, ressaltando para vocês, tá bom? Torcida do Fusão, muito importante. Deixa um likezinho, faz um comentário no nosso vídeo, parece bobagem, mas quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo e ajuda pra caramba o FB que tá falando com vocês, tá bom? Seguindo com o jogador, beleza, Felipe, a temporada de 2024, muito legal, mas você sabia que o Emiliano já chegou a jogar no futebol europeu recentemente? Será que é um jogador de uma temporada só? Vem pra tela, pra vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Emiliano Gomes como atleta profissional. Vamos lá. Temporada 2021 pelo Albacete, fez 6 jogos, 4 como titular, 2 gols, nenhuma assistência. Temporada seguinte, ainda pelo Albacete, 20 jogos, 10 como titular, 1 gol e 1 assistência. Aqui é legal pontuar, pessoal, eles estavam jogando na 3ª divisão da Espanha, tá? O Albacete foi rebaixado nessas temporadas, não jogou a La Liga, antes que vocês fiquem empolgados. Beleza? Ele volta pro futebol uruguaio, chega ao Boston River em 2022, faz o segundo semestre, né? Com 19 jogos, 7 como titular, 1 gol, nenhuma assistência. Ou seja, ele foi revelado na base do Defensor, mesmo clube de Facundo Bernal, inclusive. Vai para a Europa, volta para o Uruguai e até 2022 não era um jogador muito requisitado, não era um cara que chamava atenção, não à toa estava numa equipe fraca do Uruguai.
que é o Boston River. A partir do ano passado, ele começa a chamar a atenção. Olha como é que ele evolui em 23. 30 jogos, 25 como titular, 9 gols e 2 assistências, ou seja, 11 participações diretas para gol em 30 jogos, uma boa média. Essa temporada ele está com 12 em 20 jogos, ou seja, exponencialmente melhor. Então, assim, é um jogador que ainda não tem uma grande constância como profissional, mas a gente pega assim, os últimos 18 meses do atleta, ótimo nível, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação, a chegada possível, provável chegada de Emiliano Gomes para o Fluminense? Vamos pontuar algumas questões, porque achar o jogador um bom atleta não necessariamente faz eu concordar integralmente com a contratação. Tem um pouco de preocupação, tá bom, pessoal, em relação a como ele vai ser utilizado no Fluminense. O tricolor com o Mano Menezes não tem feito muitos momentos com 2 atacantes ali no comando do ataque, né? Tem quase sempre tido um 4-2-3-1 ou outros esquemas assim, mas não tem tido muito aquele tradicional 4-4-2, seja com 3 volantes ou 2 meias, com 2 caras mais na frente. Então, o Fluminense hoje não tem no plantel um jogador com essa característica. Eu acho isso positivo, você agrega uma característica para o grupo. Entretanto, tenho medo dele ficar sendo utilizado isolado no ataque, acho que isso é preocupante, e também de ficar sendo usado como um ponta pelo lado esquerdo, ainda mais no modelo do Mano Menezes, que tem muita transição. Ele pode até se adaptar, mas provavelmente se jogar assim vai demorar bastante para poder evoluir e chegar num jogador com essa característica. Tecnicamente, eu acho o Emiliano Gomes sim um bom nome, um jogador que vai agregar uma característica nova, um jogador jovem, pelos valores que estão sendo noticiados. Eu sei que o Flu não tem muita grana, mas assim, pro mercado, um atacante que jogou pela seleção esse ano, 22 anos, é um valor razoável no Atlético. Então eu acho sim Emiliano Gomes uma boa prospecção, um ponto positivo para os scouts, contando crítico aqui do Fluminense. Acho legal essa busca pelo jogador. Mas me preocupa um pouquinho essa utilização. Vamos ver se o Fluminense talvez queira adaptá-lo para o futuro, com 2 atacantes, não sei o que vão fazer. Um outro ponto que me preocupa, que eu tô prevendo, não sei se isso vai acontecer, mas me preocupa também a chegada de Emiliano Gomes, inibir a chegada de um centroavante de referência. Pô, Felipe, mas ele pode jogar com Emiliano e Cauã Elias, ou Cauã Elias também, eu sei de tudo isso, concordo com você. Mas eu acho que o elenco do Fluminense, assim como eu tô falando, que a chegada de Emiliano Gomes acrescenta uma característica nova ao elenco, falta também a característica de um 9 de referência, um cara com mais estatura. Muitas vezes você tá jogando um pouco mal, precisa ter aquela bola alta para dentro da área, quer fazer mais ligação longa do goleiro, da defesa, pro ataque. O Fluminense não tem um centroavante que dá aquela casquinha, que briga com o zagueiro, que retém a posse de bola no pivô. Então, entre trazer um segundo atacante ou um jogador alto pro ataque, se for um só, eu traria um centroavante. Tá bom? Então, caso essa contratação iniba a chegada de um 9, eu vou olhar com um pouquinho de desconfiança, não acho o cenário ideal. Se daqui a uma semana, 2 dias, 3 dias, chegar mais um centroavante alto, com essa característica sensacional, eu acho que o Fluminense completa bem o seu elenco, vai ter lá o Serna, o Arias, vai ter a possibilidade de mudança para o esquema de 2 atacantes. Por exemplo, ontem, no primeiro tempo, o Marcelo tentou jogar ali, né, de meia, segundo atacante. Naquele formato, o Emiliano Gomes poderia ser um pouco mais útil. Então, se tiver uma adaptação para jogar com 2 atacantes, ótima aposta. Emiliano Gomes, claro, não é um jogador pronto ainda, é um jogador que vem de uma temporada e meia só em bom nível, Liga Brasileira, a gente sabe, é uma aposta. Tá bom, pessoal? Não é a garantia que vai jogar, mas é o tipo de prospecção. Se tivesse sido feita lá em janeiro, teria sido sensacional, né? Essa janela de meio de ano do Fluminense, sendo feita em janeiro, ia ser ótima para os caras, os gringos principalmente, chegarem e se adaptando. Mas, de qualquer forma, acho uma boa aposta o Emiliano Gomes. Só vamos ficar atento aí como ele vai ser utilizado e se isso vai inibir o centroavante. Se isso acontecer, eu não vou achar tão legal, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!